Então, pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos aqui reunidos em mais um dia para comentar aí mais uma questão que envolve matemática financeira, né? Que envolve um pouco de juros simples, juros compostos. Estou aqui com a professora Elaine, a minha querida professora. Ela foi realmente minha professora, por mais que eu pareça um pouco mais velho, mas ela foi minha professora mesmo, tá? E estou aqui também com o professor Pompeu. A gente vai Tudo bem, pessoal? ver essa questão aí. Vai ser bem interessante. Professor Elaine, a palavra é toda sua. Depois a palavra é do Pompeu. Fechado. Pessoal, tudo bem? Trindade, mais uma vez, estou muito feliz, você sabe. Foi isso aqui para mim, tô muito, é uma honra. Tô, assim, você nem sabe, não sei nem o que falar, estou até gaguejando aqui. Vamos direto lá para o nosso problema. Meu aluno, muito orgulho de estar com você perto de mim aqui. Vamos lá? Vamos lá. Então, Pompeu vai apresentar. Eu começo a leitura de novo? Então, vamos lá. Então, essa questão agora da Estadual de Minas, certo? Só um segundo, você precisa projetar para a gente a tela aí, viu? Eu não projetei a questão, desculpa. Isso, faz parte. Vou atrasado aqui, pronto? Aê, ótimo. Agora sim, vamos lá. Obrigado, Pompeu. Então, ó, Joaquim, um jovem empreendedor, estuda duas possibilidades para investir R$10.000. A primeira opção é aplicar durante meio ano a uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês, e a segunda, aplicar o mesmo montante a uma taxa de juros compostos. Assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros compostos ao mês, para que com a mesma duração e com o mesmo montante inicial, Joaquim obtenha o mesmo rendimento da primeira possibilidade. Então, antes de passar a palavra para vocês, eu vou grifar aqui essa segunda parte da questão. Ele quer taxa de juros compostos, certo? Ele quer com a mesma duração e com o mesmo montante inicial. Então, são informações que me parecem bastante relevantes antes de a gente fazer uma análise aprofundada aí do enunciado. Trindade, Elaine, palavra com vocês. Beleza. Bom, vou começar falando um pouquinho aqui da organização dos dados do problema, que eu acho importante. Então, eu começaria colocando ali ao lado o valor de R$10.000, cujo objetivo é aplicar durante meio ano, são 6 meses. E por que eu me refiro a meses? Porque a taxa de juros, ela é ao mês, então a gente tem que seguir essa referência. Então, o meu primeiro passo seria no sentido de organizar essa informação. E, na sequência, aplicar um pouquinho do conceito do que é o juro simples. Então, o juro simples quer dizer o seguinte: 0,5% do montante, que seria de R$10.000, então faremos o seguinte: 0,5% seria meio sobre 100 de vezes, né, R$10.000, para que a gente possa calcular os juros ao mês, tá certo? Então, essa conta dá quanto? 0,005 vezes os 10.000. Nós vamos só colocar aqui, situação inicial, vamos chamar aqui de juros simples, na verdade, né? Tá. A gente vai ter que fazer duas análises nessa questão. Então, vamos dividir a análise que vai ser feita com juros simples da análise que a gente vai fazer com juros compostos. Então, desculpa, Elaine, você falou para a gente pegar esse 0,5% de 10.000, certo? Isso. Então, 0,5% de 10.000 seria 0,05, que é o 0,5%, na forma decimal de 0,5%, vezes 10.000. Isso. Bom, 1% de 10.000 é 100, certo? Certo. Então, 0,5% de 10.000 é 50. 50. Perfeito. R$50 é esse 0,5%. E aí, o que significa 0,5% ser R$50 no contexto do rendimento do problema? Um papo interessante aí, né, é que quando a gente pensa no juros simples, é sempre algo a se refletir, né, que o juros simples, na verdade, ele sempre acresce em relação ao mês inicial. Então, o juros simples aí, ele está muito ligado a uma progressão aritmética, né, um crescimento linear, do que o outro tipo de juros, que é os juros compostos, que é um crescimento exponencial. E aí eu sempre brinco com o aluno, né, se você tivesse que escolher, né, se você tivesse que escolher uma aplicação de 30 dias
o que você escolheria? Juros simples ou juros compostos? Veja que a gente está pensando agora mensal, né? Ele está dando um juros mensal, mas eu estou tentando pensar e refletir sobre outro problema. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas juros simples sempre perde juros compostos. Aí precisa tomar aquele cuidado, né? Porque não necessariamente perde. Porque se a gente faz uma aplicação de 30 dias, o juros simples é uma reta e os juros compostos, ele é um crescimento exponencial. Só que só após aquele primeiro mês é que eles vão se igualar, e aí sim os juros compostos vai passar e vai passar para sempre. Vai crescer muito. Mas nos primeiros 30 dias, o juros simples ele compensa mais que os juros compostos, né? É só para a gente fazer com que o juros simples ganhe em algum momento, né? Porque ele só perde depois, tadinho. Antes de um período completo, né? Aí juros simples são mais vantajosos. Exato. Por conta de no começo a reta ela tem um valor maior do que a exponencial, é verdade. A exponencial ela demora um pouquinho para engrenar, né? Mas quando ela engrena, ela vai. Quando vai, meu Deus. Ela demora para acelerar. Eu brinco bastante, né? Quando eu estou dando essa aula de matemática financeira, eu falo com os alunos que assim, né? Não importa o quanto você aplica inicialmente, não, claro, importa, óbvio, né? 10 mil reais, 1 milhão é óbvio que importa, mas se a gente for pensar numa coisa a longo prazo, sei lá, uma aplicação de 30, 40 anos, que é quando ele começa a trabalhar e quando ele começa a pensar em aposentar, basicamente, o tempo em si, a juros compostos, é uma coisa que é maravilhosa, né? Não, ele faz com que você cresça muito o seu capital, aquela coisa toda. Enfim, juros eu acho que compostos, né? Vale um parênteses interessante aqui, né? Porque quando a gente fala de juros compostos, tem essa questão do crescimento exponencial, mas a gente precisa lembrar que juros nem sempre estão a nosso favor, né? Então, claro, se você colocar um dinheirinho ali no investimento e aí tiver, por exemplo, guardando numa previdência privada para você se aposentar, isso vai super render a seu favor e você, depois de um período longo, vai conseguir recuperar um dinheiro muito maior do que o que você investiu. Mas isso também tem outro lado, que dívida também cresce segundo essa projeção, né? Então, é uma coisa que pode fugir de controle de uma maneira muito rápida. Então, por isso que é importante você ter um controle financeiro responsável aí da sua vida. Segundo a mesma posição, não, né? Porque os juros do cartão de crédito é 200%. Eu ia comentar isso, eu ia comentar exatamente isso. É por isso que as pessoas, quando entram nesses endividamentos que acontecem no juro composto, no conceito que a gente está pontuando agora, elas têm muita dificuldade em sair da dívida, justamente por esse crescimento exponencial. Sim. Você chega numa parte em que você nunca, o que você está pagando, e você pode pagar até bastante mensalmente, nunca tá servindo para abater o valor da sua dívida de fato. O valor principal, chega num momento que você só está pagando juros, né? Você só está compensando os juros da dívida. Você não consegue pagar o suficiente para diminuir a quantidade que você deve. Isso é muito louco. Sim. Muito louco. Enfim, vamos lá? A gente chegou nos R$50 aí. O que a gente precisa dos R$50? Bom, R$50, né? Na verdade, é o valor dos juros sobre o capital, sobre o montante inicial de R$10 mil. Então, como nós temos um período de 6 meses, e como muito bem pontuado pelo professor Trindade, esses juros, eles são constantes. Então, na realidade, eu estou sempre calculando em cima do montante inicial, ou seja, o total de juros que eu vou ter durante 6 meses vai ficar em R$300, porque para cada mês eu vou estar acrescendo R$50 nos moldes da PA, como bem colocado. Então, o lance aqui em juros simples, você sempre, independentemente de quanto tempo você deixou esse rendimento rolar, o seu rendimento é sempre constante, né? É sempre calculado em relação ao seu valor inicial. Então, se o 0,5% do seu investimento deu R$50, cada mês que você deixou esse dinheiro rendendo aí, você vai ter R$50 a mais para ser retirado, né? E aí você tem um total de R$300. Aí o que a gente faz com esses 300? Ele pediu para ter o mesmo montante inicial. Então, fechamos o juro simples ou esqueci de alguma coisa aqui? Acho que fechamos, né? O juro simples.
o montante em 6 meses aí dele, né? O montante ao final vai ser de R$ 10.300, né? Isso Então, vamos só colocar essa observação muito bem pontuada. Então, isso é significa que, após 6 meses, o montante final, né, isso. foi de 10.300. 10.300, né? Então, Isso. terminei, tinha 10 mil que eu investi, R$ 300 de rendimento, né? Fechei com 10.300. E aí, nos juros compostos, o que eu quero saber? Eu quero saber, eu tenho o mesmo investimento inicial, então eu começo com R$ 10.000 de novo, certo? Isso. Tem a mesma duração, então ainda vale o período de 6 meses. Mas agora eu quero descobrir qual é a taxa de juros, né? A gente tinha essa informação no começo. Qual é a taxa? Essa era a taxa inicial que a gente usou para o juros simples. E isso é uma incógnita para a gente agora no problema de juros compostos. Como modelar isso? Elaine, por favor. Então, conforme ele pede aqui para nós, para que a gente tem que calcular, tem que determinar qual a alternativa que apresenta, qual é a taxa, como nós pontuamos agora, ao mês, para que eu tenha o mesmo, para que com o mesmo montante inicial eu obtenha o mesmo resultado, o mesmo montante final dos juros simples. Então, eu faria o seguinte, os R$ 10.300, eles cresceriam, teriam que ser um resultado de um crescimento em juro composto. Como que seria o crescimento em juro composto? Eu pegaria um montante inicial de R$ 10.000 e aplicaria a ele o que eu vou chamar de fator de crescimento. Então, eu faria o seguinte, eu pegaria os R$ 10.000 e multiplicaria por um fator de crescimento ao longo do período de 3 meses. Desculpa, era 6 meses, gente. 6 meses. 6 meses, isso. Ao longo de 6 meses. Então, eu faria assim, ó. Inclusive, desculpa, deixa eu só te interromper um pouquinho. Esse fator de crescimento foi tema do exercício do último encontro, né? Isso, do último encontro. Agora o Pompeu está fazendo bonitinho a sua arte, excelente. Essa lousa aqui é meu xodó, né? Por favor, deixa eu tomar aqui meu tempinho, ó. Até o sexto mês. A gente aplicou um fator de crescimento aqui, que eu vou usar a letra X de novo. X, né? Uhum. Então, ficou 10.000x no primeiro mês. Perfeito. Quando eu apliquei esse fator de crescimento, que é constante, certo? A gente está supondo que o rendimento mês a mês não mude. Então, no mês 2, a gente vai aplicar duas vezes o fator de crescimento, né? Vai aparecer um x ao quadrado aqui em relação à coisa inicial. No mês 3, deu para perceber que apareceu um x ao cubo, já que passaram-se 3 fatores de crescimento. E dá para a gente perceber quando passou uma quantidade de meses, o número de fatores de crescimento que eu apliquei é sempre igual ao número de meses que passaram, né? Então, depois de 6 meses, como é que vai ficar essa coisa aqui? 10.000x a sexta, né? Isso. Isso daí tem que ser o quê? Isso tem que ser igual ao montante final do juro da simples. aplicação de juros simples. Então, a gente tem 10.000x a sexta igual a 10.300. Igual a 10.300. Ainda. E aí, né, só destacando, né, de novo, você tem uma progressão geométrica aí, sem estar dito isso no enunciado, né, isso é bem interessante aí. Enfim, é uma questão de matemática financeira que envolve progressão geométrica, que envolve alguns conhecimentos aí que é bem interessante. Só para fazer um comentário importante, né, a gente percebe que o juros compostos ele cresce de um jeito muito mais rápido, né, a gente vai perceber isso. Mas só uma observação importante que a gente comentou sobre o cartão de crédito, e aí, às vezes, a gente fica pensando assim, poxa, mas quando que a gente pode usar cartão de crédito, então, já que a dívida do cartão de crédito, ela cresce muito grande, né?
Aí eu costumo dar esse exemplo sempre, isso na família, isso para amigos, isso para uma galera que é assim, né? O cartão de crédito ele é muito bom se você vai fazer e efetuar pagamentos que são à vista com o cartão de crédito. Porque se você tiver que parcelar, você acaba perdendo. Mas, por exemplo, vamos supor, né, vou falar de tênis, a maioria dos alunos sabem que eu sou apaixonado por tênis, então eu vou numa loja e vou comprar um tênis está lá, sei lá, R$ 1.000, por exemplo. Beleza. Pego o meu cartão de crédito e pago com cartão, à vista. Tênis de R$ 1.000 é absurdo, gente. Eu tô dando exemplo, tá? Só para deixar. Eu ia falar que o tênis dele é muito chique, gente. Eu queria esse também. Tá em outra categoria. Né? Não, essa é absurdo. Mas só para as contas ficarem fáceis. Pensando no exemplo, para as contas ficarem mais tranquilas. Aí eu falo, meu aluno, pensa. Se você usa o cartão de crédito para pagar à vista, o que significa dizer, então, que você pagou os R$ 1.000 no tênis, e aí você espera um mês para pagar o cartão. E olha que interessante, os mesmos R$ 1.000 que você tinha na sua mão para pagar à vista, você não pagou. Você guardou lá num investimento que, sei lá, rende 1%, que seja, 1%. Então, quando você colocou um investimento que rende 1% ao mês, ao final de um mês você vai pagar o seu cartão de crédito, só que ainda vai ter aquele rendimento que você teve da aplicação que você fez. Esse é o único momento que vale a pena ter o cartão de crédito, porque fora disso, acho que não é muito interessante. Mas é aquela coisa, né? São exemplos que a gente dá matematicamente com números que não necessariamente é a realidade da grande maioria, né? Então, isso vale a pena também pontuar. Enfim, desculpe, voltemos para a questão. Eu acho que são interessantes, né? Porque o tema da questão transcende aí a resolução do exercício. Sim, sim. E eu acho também o seguinte, que isso é a realidade de muita gente, é um problema de diversas pessoas, de endividamento, é uma situação do país essa. Então, é para explicar como que funciona. E funciona exatamente nesse crescimento exponencial. E só fazendo um comentário final, como essa matéria de matemática financeira traz todos esses conceitos. Então, ao mesmo tempo, a gente fala de função, a gente fala de PA, a gente fala de PG, e isso tudo faz parte da nossa vida. Então, muitas vezes a gente estuda os números, os problemas. Poxa, para que eu vou usar isso? Então, eu vou usar isso no meu dia a dia. A preferida dos professores. Exato, muito questionada sobre isso, né? E hoje, na minha vida, eu uso diariamente todos esses conceitos. Então, eu acho que é importante. A gente não vai chegar para você e perguntar se você sabe efetivamente resolver uma equação exponencial. A resolução da equação exponencial é o seu dia a dia, é o quanto que vai dar, isso vai sair de você, até porque você já tem o conceito. Então, tomar boas decisões ou não tomar boas decisões, né? É isso, baseado nisso. Então, por isso que eu acho tão importante nós termos condições de trazer esses conceitos e discutir os problemas, porque depois eles vão compor o nosso dia a dia, enfim, e tudo mais. Sim, perfeito. Perfeito comentário. E aí, então vamos terminar? Caímos numa equação de novo, é isso? Temos que achar o... Caímos. Então acho que a gente pode dividir todo mundo por 10 mil, né? Pode ser. Deixa eu colocar a caneta aqui. Então, dividindo todo mundo por 10 mil, o lado esquerdo fica x à sexta e o lado direito tem que voltar a vírgula 4 casas, certo? Isso. 1,03, Isso. Então, voltamos para a situação de a gente ter que desfazer aí essa potência. Então, como a gente está interessado no fator de crescimento e não na sexta potência do fator de crescimento, a gente vai ter que desfazer esse expoente 6 e a gente desfaz com a operação inversa, que é a raiz, né? Então, eu vou aplicar, vou até escrever de novo para a gente rabiscar isso daqui aqui. Eu vou aplicar a raiz sexta nos dois lados dessa expressão, nos dois lados dessa equação. Do lado esquerdo, raiz sexta e x à sexta, a potência e a raiz elas se cancelam, né? Lembrando de novo que x é positivo, a gente fez o comentário sobre o módulo na aula anterior.
Se você não viu a aula anterior, dá uma olhada lá, acho que vale super a pena. Veja um comentário que é relevante, que é fonte de erro de muita gente. E o enunciado me deu lá no texto uma informação de que raiz sexta de 1,03 é... deixa eu até ver como é que eu leio esse número. 1.004.939 vezes 10 a menos 6. E aí a gente entra no assunto aqui de potências de 10, uma coisa que parece um pouco notação científica. E aí, como é que a gente lida com isso aqui? Vamos lá. Já que fizeram essa é bastante interessante, né? E eu brinco bastante com o aluno nesse momento, que é o seguinte. Poxa, quando você dá um aumento de 10%, você está calculando 110% daquele valor, né? E calcular 110%, se a gente transformar isso numa taxa unitária, você está multiplicando, na verdade, por 1,1, né? E um aumento de 20%, você multiplica por 1,2, etc, né? E aí é interessante a gente olhar para esse número que ele deu como notação científica, mas é óbvio que a notação científica ela surgiu para ajudar completamente as pessoas a fazer operações, a representar números que são pequenos ou grandes, etc. Mas nesse momento ele vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Se deixar na notação científica nesse caso, né? É até estranho, né? Porque meio que ele usou a ideia de notação científica, que é trabalhar com um número multiplicado por uma potência de 10, mas ele desobedeceu a primeira regra, que é o fato de que notação científica usa aqui um coeficiente que tem que estar entre 1 e 9, né? Exato. Então, ele deu 1 milhão aí na frente, ele usou o lado difícil da notação científica, que é aparecer ali multiplicado pela potência de 10, mas não ajudou, né? Não trouxe o que ela tem de benéfico e de útil para a gente no dia a dia, que é a gente conseguir enxergar o número de uma forma um pouco mais, na verdade, padronizada, vamos dizer assim. Se a gente for bem criterioso, eu acho que vale a pena a gente ser criterioso, assim como a gente foi criterioso com módulo e etc. Esse número é só uma potência de 10, ele não é a notação científica de fato do número, né? Ele é uma potência de 10, porque a notação científica tem que lembrar ali, né, que o número que está multiplicado à potência de 10, que é chamado de mantissa, isso é uma informação nova aí, né, importante, o número que está sendo multiplicado à potência de 10 é uma mantisse, e ele tem que estar entre 1 e 10, né, ou melhor, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, né, essa informação aí é bastante importante, relevante também, né? É uma potência de 10 apenas, não é uma notação científica. Né? Uma observaçãozinha aqui, porque a gente adora fazer uma digressão, né? Esses comentários extra. Então, quando a gente fala de notação científica, eu estou falando, por exemplo, de representar 1358, sei lá, como sendo... Então, eu vou mover essa vírgula de lugar até que esse número fique como sendo um número entre 1 e 10. Então, se eu mover essa vírgula para ajustar essa parte da frente, eu vou ter 1,358, que é o que a gente chama de mantissa. Isso, vezes 10 ao cubo, né? E aí você pensa, por quem que você precisa multiplicar em relação, falando de uma potência de 10, para que esse número volte a ser o que ele deveria ser no começo. Né? Então, se eu trouxe a vírgula 3 casas para a direita, eu preciso levá-la 3 casas para a esquerda, perdão, eu precisaria levá-la 3 casas para a direita para voltar para o nosso número inicial. Então, essa é a ideia da notação científica. Que, no caso, enfim, é o que a gente comentou. Essa mantissa ser entre 1 e 10, ele permite que você enxergue a parte... Tem muito a ver essa coisa de notação científica com algarismos significativos, né? Esse papo de física química, de você olhar para a parte que importa do número e não para aquele monte de zero que aparece no começo ou no final. Então, quando você fala de notação científica, você faz essa padronização da mantissa para que você consiga prestar atenção nos algarismos significativos. E deixa essa parte de escala, vamos dizer assim, para a potência de 10. Aqui ele não fez a padronização, então ele não te ajudou nessa questão, né? Mas escreveu do jeito complicado. Que número seria esse? Então, vezes 10 a menos 6, ele tá dividindo por 10, na verdade, né? Porque essa potência negativa de 10 vai tornar
esse 10 elevado a alguma coisa em uma divisão. Eu preciso inverter quando o expoente é negativo. Então, quando você divide por 10 6 vezes, você vai voltar a vírgula, que ela está aqui no finalzinho, né? Você vai voltar a vírgula desse número 6 casas. E aí esse x ele vai ficar 1,004939. É isso. Lembrando que é um fator de aumento, né? É um fator de aumento. Isso, precisamente. Então, o que significa isso ser um fator de aumento, Elaine? Esse não é o número que eu quero? Tá quase lá, ainda não. O que falta? Por que esse cara não é o número que eu quero primeiro? O que tá errado com ele, coitado? Tão bonito o número. Trindade, vou passar para você, sim. Então, é sempre lembrar aí, né, que o fator de aumento, na verdade, é quantas vezes aquilo foi aumentado, né? Isso é uma coisa importante. Mas que não tem a ver, de fato, com a taxa de aumento aí, né? A taxa de aumento, na verdade, é aquela coisa que eu estava explicando no início, né? Que quando, por exemplo, você aumenta 20%, você está calculando 120%. Então, o fator de aumento aí é 1,2, só que a taxa é de 20%. E como ele está pedindo a taxa, nesse caso, como a gente já escreveu isso como taxa unitária, nesse caso, o fator de aumento aí é 1,004939, mas a taxa em si é 0,4939% aí, né? Então, aí a ideia é que essa taxa é o quanto passou do 100%, é isso? Quanto passou do 100%, exatamente. E aí tem que tomar cuidado. A gente pode fazer o seguinte, ó, vê se você concorda comigo. Vamos lá. Eu vou roubar a palavra aqui, porque eu estou escrevendo, então a gente precisa chegar numa... Você está sendo num consenso aqui. Eu sou o dono da lousa nesse Beleza. Então, vamos passar esse número para porcentagem, para a gente conseguir enxergar isso que você estava falando? Perfeito. E aí, para você passar o número da forma decimal para porcentagem, a gente faz o quê? Bom, eu particularmente não gosto de usar regra de 3 em quase nada, né? Na verdade, até tenho uns receios em relação à regra de 3, porque às vezes o aluno acha que tudo na vida tem que ser regra de 3. E não sempre, assim. Nem sempre. Nem tudo é proporcional, não é diretamente proporcional. É proporcional, é isso. É proporcional, então precisa tomar um certo cuidado. Aí, na verdade, eu multiplicaria por 100, né? Porque se essa é a taxa unitária, né? A taxa unitária é você dividir por 100. Então, para você voltar, você multiplica por 100 aí, e aí você vai achar o número em porcentagem, né? Perfeito. Então, vai ficar 100,4939%, é isso? Isso, exatamente. Eu acho que vale a gente fazer esse parêntese, e a gente adora fazer parênteses de novo, né? Que porcentagem é só uma representação diferente de qualquer número, né? Qualquer número tem a sua forma de porcentagem. E porcentagem, qualquer porcentagem, você pode voltar para a forma decimal ou para a forma fracionária, porque, no fundo, são formas diferentes de você olhar para o mesmo número, certo? Então, a gente pegou o número 1,004939, que estava no seu formato decimal, e a gente transformou esse número para a sua cara de porcentagem, né? Multiplicando isso daí por 100%. Então, a gente chegou no 100,4939%, e como o Trindade tinha comentado, a gente está procurando qual é a taxa de aumento, porque é o quanto isso passou de 100%, né? Então, bom, é só tirar 100% agora para a gente descobrir qual foi a taxa de juros, certo? Uhum. Isso. Então, essa taxa de juros é isso menos 100%. Taxa de juros é de 0,4939, né? Lindo. 0,4939. Isso daí vai ficar 0,4939. Perfeito. É isso aí. Então, a alternativa D é a correta? Alternativa D. Sim. Uma observação também aí, né, bem interessante em relação à porcentagem, que, na verdade, é uma fração com denominador 100, né? E, no fundo, a ideia da porcentagem, ela serve para você fazer comparações, né? E quando você tem denominadores iguais, você consegue comparar dois números de um jeito um pouco mais fácil, né? De um jeito mais tranquilo. Por isso que a gente usa o fator 100 aí para ser mais, quer dizer, o denominador 100, né, para ser um pouco melhor, né? 2 sobre 100 é menor que 3 sobre 100, por exemplo, né? Exatamente. Só que aí tem que tomar... Todo mundo já passou por aquele perrengue de pegar duas frações e ter que decidir qual delas é maior. E aí, se elas tiverem denominador diferente, você precisa ter um certo trabalho para ajustar esses denominadores para conseguir comparar, né?
E aí, Sim, porcentagem, você basicamente padroniza esse trabalho. Uma observação bem interessante aí, né, é que quando você compara a porcentagem, com porcentagem é uma coisa, só que assim, a gente não fala porcentagens isoladamente, né, Pompeu? A porcentagem por si só, na verdade, ela tem a ver aí também com porcentagem de algo, né? Porcentagem de alguma coisa, isso é fundamental aí, né? Bom, E a eu acho Elaine deu uma que escapadinha a daquela... ela caiu da nossa ligação. Mas isso que você está falando, Trindade, é uma dos motivos pelo qual a gente tem tanta discussão, por exemplo, em jornais e na mídia, em relação por exemplo, o resultado de pesquisas, tanto eleitorais quanto científicas, certo? Porque existe tanta desinformação em relação a isso. Então, você vê várias pessoas discutindo o mesmo dado, cada uma dessas pessoas dá uma roupagem diferente para esse mesmo dado, certo? Apresenta a mesma notícia, uma hora como favorável a um dos lados, outra hora como favorável ao outro, e você fica pensando como é que a pessoa conseguiu pegar o mesmo fato e usar ele para defender dois argumentos opostos. E aí, às vezes, tem a ver um pouco com essa questão da porcentagem, que você nunca pode pegar aquele número e olhar para ele isoladamente, né? Você precisa sempre lembrar. Tem o lance também das distorções, né? Quando você começa a colocar porcentagem em gráfico, ou qualquer número, não importa, você faz as distorções no gráfico, né? Aquelas distorções que são propositais aí, né? De alguma forma. Aí... de volta. Uhul. Voltei. Maravilha. Então, a gente está discutindo, Elaine, sobre o fator de que, às vezes, a gente olha para a porcentagem e a gente não pensa isoladamente, né? Não dá para pensar isoladamente. A gente, na verdade, tem que sempre pensar que a porcentagem sobre alguma coisa, a porcentagem de alguma coisa. Aí o Pompeu fez um comentário bastante pertinente em relação a, às vezes, a forma com que é apresentado essas porcentagens, ela vai sendo distorcida, mudada, alterada, né? Enfim, uma questão bem interessante também aí, que dá para acrescentar muita coisa. A porcentagem é um assunto muito maravilhoso. Muito amplo, muito vasto. Até fazer uma resenha sobre isso no futuro, né? E aí comentar porcentagens e discutir questões sobre isso que são interessantes. Aquela questão da melancia, acho que já saiu na Funvest uma vez, é uma questão super interessante, né? Que parece uma pegadinha. Famosa. Você faz a conta, você demora para conseguir acreditar no resultado, né? Mas é interessante, tem bastante pano de fundo para a gente discutir. Para trabalhar. Exato. Então, aproveitando o ensejo, né, a gente vai fazer, obviamente, o próximo convite. O próximo assunto vai ser porcentagem, que a Elaine vai estar presente novamente aqui. Provavelmente a Elaine dividindo essa lousa, esse palco aí maravilhoso aqui nessa rede mundial de computadores, que é a internet, né, que é bem interessante, com a Mari, com outras professoras também, que vai ser bem bacana, que vai somar bastante aí, né? Nossa, com certeza, pessoal, perfeito, e foi uma super aula, eu gostei muito. Legal. Aprendi muito, obrigado, pessoal, pela oportunidade, pela aulinha que vocês deram aqui pra gente. Show. Pessoal, foi um prazer, a gente está terminando aqui mais um resenha, espero que vocês tenham gostado, acompanhado até o final. Não se esqueça, toda terça e quinta tem um vídeo novo aí os próximos assuntos serão... Oi? Curta, compartilha, liga o sininho, né? Liga o sininho. Minha vez de falar isso daqui agora. Manda para o papai, para a mamãe, para a titia, todo mundo tem que assistir isso aí, que é bastante interessante, principalmente quando a gente fala de porcentagem. Então, acho que é um tema bastante amplo, que vale a pena a gente bater um pouco E de cálculo de juros. Sim, exatamente. Sim. É isso, então, pessoal. Tá bom, pessoal. Se despeçam, por favor, né? Pessoal, obrigada. Eu gostei muito de participar também. Obrigada, um beijo para todo mundo e até a próxima. Trindade, obrigado pelo convite. A gente se vê por aí. Obrigadão, gente. Até mais. Tchau, até mais. Arranjei um carro importado, uma beca e um celular. Na verdade era tudo emprestado.